Bom dia, tudo bem com vocês? Querido, a igreja é um lugar fenomenal, é um lugar extraordinário. E aí quando a gente olha para Lucas 14 também, para João 12, a gente vê alguns personagens com Jesus que a gente pode fazer uma analogia sobre o tipo de pessoa que está na igreja. Então nós encontramos pessoas como Lázaro, pessoas que têm um testemunho extraordinário, pessoas que servem, como Marta, pessoas que adoram, como Maria, mas também a igreja é lugar de pessoas que não foram transformadas, como Judas. Judas andou com Jesus, ele ouviu Jesus, ele caminhou com Jesus, ele fez até milagres em nome do Senhor. Mas Judas nunca nasceu de novo. Então, infelizmente, nem todas as pessoas que estão na igreja, que sentam em um banco, em uma cadeira, que dão a paz do Senhor, que levantam as mãos, que cantam, que louvam, foram transformadas. Judas é um exemplo clássico de um pecador não transformado. Está com Jesus, caminha com os discípulos de Jesus, mas o coração não está em Jesus. Observe que quando Maria, ela quebra o vaso de alabastro, ela derrama o seu perfume, Judas fica incomodado, ele fica exasperado. Como é que pode? Poderia ter vendido isso por 300 dinheiro. Isso é um desperdício, aí a gente poderia ter usado isso para dar para os pobres. E a Bíblia é clara que Judas estava pouco preocupado com os pobres, ele estava preocupado era com a bolsa. E ele fica exasperado porque Maria derrama aquele perfume que valia 300 moedas, mas, no entanto, ele nega Jesus, ele traz Jesus por 30 moedas apenas. Então, queridos, nem todos que estão na igreja nasceram de novo. Nem todos que estão na igreja foram transformados. E você vai observar que Judas ele é pego no seu talento natural. Ele era um exímio administrador. Talvez daquelas pessoas ali, quem tinha o maior padrão de administração psicológica seria Judas. Mas isso não é suficiente. Ter habilidade, ter talento, ter dons, ter carisma, isso não é suficiente. Jesus disse que é necessário nascer de novo. Se não nascermos de novo, a gente não pode ver o reino do céu. Aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É igual um porco. Você pode pegar um porquinho, dar um banho nele, colocar uma roupinha linda nele, colocar um brinquinho, perfumar, sentar ele à mesa e todos vão olhar e falar assim, nossa, esse porco é diferente, ele é limpinho, ele é cheirosinho, ele é vestidinho, ele senta até à mesa. Mas se você deixar a porta aberta, ele vai sair correndo e ele vai para a primeira lama que ele vê. Por quê? Porque apesar de estar banhado, estar limpo, estar vestido, estar perfumado, ele ainda é porco. O nosso problema é um problema de natureza. E muitas vezes a religião quer tratar a gente por fora. Mas o Evangelho, ele nos trata de dentro para fora. Ele vai no cerne do problema, na natureza do problema. E somente transformados pelo Evangelho, somente nascidos de novo, nós poderemos responder às expectativas do Senhor. Maria, para ela, aquele perfume que valia um ano de serviço não era nada comparado com o privilégio, com o prazer de servir ao Senhor, com a gratidão por tudo aquilo que Jesus fez para ela.
Porque ela era transformada, ela sabia o perdão que ela recebeu, ela sabia a mudança que houve no seu interior, ela sabia as novas possibilidades que acabaram de nascer para ela. Já Judas não tinha esse conhecimento, não viveu essa experiência e por isso acabou do jeito que acabou. Então, querido, a igreja é um lugar fenomenal. É um lugar de pessoas com testemunhos extraordinários. É lugar de pessoas que servem de uma maneira fenomenal. É lugar de adoradores como Maria. Mas, infelizmente, também é lugar de pecadores não transformados como Judas. Então, não se assuste quando você perceber que tem alguém que, embora frequente a igreja, vá à igreja, mas os seus frutos não são de um verdadeiro cristão. Não se assuste quando você ouvir palavras da boca de alguém que não são palavras que edificam, porque nem todos que estão na igreja foram transformados. Nem todos que estão na igreja nasceram de novo. E esse é o nosso grande desafio. Não abandonar a igreja por causa dos Judas. Não deixar a companhia de pessoas extraordinárias como Maria, ou Marta, ou Lázaro, por causa dos Judas. E apesar de não termos, de perder a companhia dessas pessoas, ainda perdemos a companhia do mais importante, a companhia do Senhor Jesus. Então, querido, a igreja, com todas as dificuldades, com todo tipo de pessoa, ainda é o melhor lugar do mundo. Não há outro lugar melhor para se estar do que a casa de Deus. Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não há lugar tão formidável como a igreja. Tem Judas? Tem. Tem pecadores não transformados? Tem. Tem ingratos como Simão? Tem. Mas também tem gente que é prazeroso sentar à mesa, como Lázaro. Tem gente que não é disposta a servir, como Maria, como Marta, perdão. Tem gente que adora, como Maria. E o melhor de tudo, Jesus está lá. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. É na comunhão da igreja que a presença de Jesus se manifesta. Então, não abra mão da presença de Jesus. Não abra mão da companhia de pessoas formidáveis por causa de alguém que ainda não foi transformado. Pense nisso. Deus te abençoe. Ótima quarta-feira e um forte abraço. E, se possível, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Até mais!